noite. Boa noite. Como estão? Oi, Lê. Boa noite. Boa noite, Rafa. Como estão? Vamos lá, vamos começar a live de hoje. Boa noite, Nath. Deus abençoe vocês. Então, essa palavra é para você, Letícia. E talvez tenha sido por você que eu tenha orado a tarde inteira e pedido para Deus confirmar essa palavra. Então, abra o seu coração, abra as janelas do seu coração para que a palavra de Deus possa entrar e possa fazer morada. Que Deus te abençoe, tá, Letícia? Eu passei a tarde meditando e buscando, né, sobre o que era para eu falar. E durante algum momento da tarde eu entreguei para Deus, falei: Deus, por que tá tão difícil montar a palavra de hoje? Eu acho que de todas essas sexta-feiras que eu fiz a live, essa talvez tenha sido a mais difícil de montar, de preparar a palavra. Eu passei a tarde inteira tentando preparar e eu sentia realmente uma batalha muito forte, espiritualmente falando, sobre a palavra de hoje. Uma batalha pesada em talvez não conseguir compartilhar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. E glória a Deus, porque eu creio que existem anjos do Senhor ao nosso redor, nos guiando, nos impulsionando e não permitindo que a gente desista do nosso propósito, porque quando o nosso propósito ele está alinhado em ajudar e em abençoar outras pessoas, o Senhor ele vai nos capacitando dia após dia para que a gente não desista e para que a gente continue caminhando, para que a gente continue confiando, para que a gente continue sendo fiel. Amém, eu agradeço. Eu vou aproveitar para orar e para pedir que o Espírito Santo continue aqui, porque eu já sinto forte a presença de Deus nesse lugar. E eu creio que o Senhor vai falar através de mim, porque hoje eu tô totalmente, 100%, totalmente dependente da graça de Deus e do favor dele, para que as palavras dele e as palavras que ele entregou para mim hoje sejam uma semente frutífera que possa trazer frutos para o coração de vocês. Senhor Deus e Pai, continua reinando sobre esse lugar, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus verdadeiro, Pai. Obrigada, Pai, porque nós não servimos a um Deus falso. Obrigada, meu Deus, porque os teus ouvidos estão sempre sensíveis a ouvir o nosso clamor, Pai. Espírito Santo de Deus, continua aqui. Continua, Senhor, reinando sobre esse lugar. Flui, Senhor, através de mim. Em nome de Jesus, Pai. Começa
a modificar o ambiente onde estamos, Pai. Que todos aqui que ouvem a minha oração, Pai, eles possam sentir a Tua doce presença nesse momento, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Seja bem-vindo nesse lugar. Cresça em mim, cresça, 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 Pai. E que eu diminua nesse lugar, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que somente a Sua presença seja notada aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor confiou em mim, tão cheia de defeitos, Pai, para ser um vaso em Tuas mãos, Pai. Então eu te peço perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas e pela minha humanidade, Pai. Eis-me aqui, Pai, somente para ser usada por Ti. Somente me usa, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, e que toda a glória, que toda a honra, que todo o louvor seja dado a Ti, Pai. Obrigada pela Tua presença, obrigada, Senhor, por todas as vezes ser fiel em segurar as nossas mãos. Obrigada, Senhor, porque os Teus olhos nunca se desviaram de nós. Obrigada porque nós podemos sentir a Tua presença nos dias mais difíceis e nos dias mais gloriosos. Perdoa, Senhor, quando a nossa carne ela está tão ativa que nós não estamos sensíveis a ouvir a Tua voz todos os dias, a sentir a Tua presença todos os dias. Perdoa, Jesus. Perdoa quando nós nos afastamos do Senhor. Nos perdoa, Senhor. Vem, Senhor, falar conosco mais uma vez. Vem revelar, Senhor, as Tuas verdades mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, eu passei a semana refletindo um pouco sobre o quanto a gente anseia pelas nossas grandes bênçãos, o quanto a gente anseia pelos grandes planos, pelo grande ministério, pelas grandes promessas. A gente está vivendo uma geração de pessoas que estão ansiosas por buscarem sempre conquistar, sempre buscando a conquista, sempre sonhando com a linha de chegada, sabe? Sempre almejando o sucesso, a execução, e quando que a promessa vai se cumprir, e quando que vai se cumprir, quando que vai se cumprir. E aí a gente tá ansiando pelas palavras motivacionais, pelos cultos motivacionais. A gente tem buscado cada vez mais um evangelho fast food. E por isso que cada vez mais nós sentimos fome. Porque cada vez que a gente come algo rápido, aquilo ali não tem sustância. Aquilo ali ele vai te alimentar e vai matar a sua fome durante um certo período de tempo. Mas quando se estender muito, e se a promessa de Deus se estender para chegar mais do que o tempo, do que aquela palavra rápida foi pregada, você já sente fome de novo. E aí o que você sente vontade de comer é novamente aquele fast food, novamente aquele excesso de calorias que na hora te dá prazer, que na hora entra no seu coração e diz: é isso, a minha bênção vai chegar, a minha promessa tá chegando, agora eu vou conquistar. E aí se demora, desanima, já sente fome de novo, aí já esmurece. Então eu tenho meditado muito sobre isso, sobre os tipos de palavra e o tipo de evangelho que a gente tem buscado. Por que a gente está numa geração de pessoas tão ansiosas? Por que a gente está num processo
tão com pressa do que a gente quer as coisas de Deus? Por que a gente tem tanto pensado que Deus se esqueceu de nós, que Deus se esqueceu da nossa promessa e que talvez não vai realizar o que Deus prometeu? Porque está demorando muito. E aí eu fiquei refletindo, será que nós não estamos sendo alimentados de um evangelho hipercalórico e que dá uma sensação de prazer e de satisfação temporária, mas não a longo prazo? E aí o que Deus ele foi colocando no meu coração hoje é que para a gente amadurecer é preciso que a gente coma comida de verdade, comida sólida, comida que não vai nos saciar só durante um tempo, mas que vai nos saciar há mais tempo, que vai nos saciar um longo período de tempo, até que a gente continue, que a gente persista e que a gente confie que a promessa de Deus, ela não demora para se cumprir. Talvez nós estamos com pressa demais para o que Deus quer nos ensinar ao longo do processo. Talvez Deus ele ainda não cumpriu promessas porque nós não cumprimos princípios. Talvez nós estamos esperando de Deus promessas, realizações, e aí nós não temos cumprido os princípios. Deus está dizendo, filho, eu quero te dar, eu vou te dar, mas eu preciso que você amadureça. Você ainda não está maduro, e daí talvez você se ache maduro demais. E essa é uma das conversas que eu mais tenho tido com o Henry aqui em casa. Ele está chegando num nível de maturidade que ele acredita ser alto demais, que ele acredita ser grande demais. E aí ele tem achado que eu estou esquecendo dele, que eu não estou cuidando direito, porque eu não tenho feito as vontades dele. E aí ele está chegando naquela fase de que ele não gosta mais de mim, porque eu tenho falado muito não. E ele sabe o que é certo fazer. E aí nessas horas, durante a maternidade, eu tenho visto como eu sou pequena diante de Deus. Quantas vezes eu quis falar para Deus o que era para Ele fazer, porque eu já sei, porque eu já estou pronta e porque Ele está errado. Quantas vezes eu falei, mesmo que não com essas palavras, mas nas minhas atitudes eu mostrei para Deus de que Ele não sabia o que Ele estava fazendo comigo, porque eu já era grande demais e eu já podia ter conquistado muitas coisas que Ele não me deu ainda, e Ele não sabia o que Ele estava fazendo. E daí, por algum período de tempo, até eu quis olhar para Deus e dizer, então eu não gosto mais de você, Deus, porque você não fez isso, então você não é tão bom assim. E eu tenho aprendido algo sobre esse processo. E eu creio que é muito louvável nós buscarmos viver o nosso chamado, nós buscarmos viver o nosso propósito nessa terra. Isso é louvável. É louvável que nós estejamos em busca de viver o nosso chamado. Para que Deus nos criou? Só que o final da história, o capítulo final, ele não deve ser mais importante do que todo o processo que Deus vem nos ensinando. O que adianta nós chegarmos na promessa de Deus e nós não estivermos prontos? Nós perdemos toda a adoração, a gente perder tudo que a gente tem para aprender, tudo que a gente tem para testemunhar, nós perdemos tudo que a gente tem para abençoar na vida dos outros, porque nós não aprendemos nada durante o processo. Então, às vezes, a gente fica triste, a gente fica ansioso com o futuro, e aí a gente fica querendo viver tanto o futuro, a gente fica querendo viver tanto a promessa, a gente fica querendo viver tanto
tanto a conquista, a gente fica querendo viver tanto daqui 2 anos, a gente fica querendo viver tanto daqui 5 anos. O que Deus vai fazer daqui 10 anos? O que Deus vai fazer daqui 5 anos? O que Deus vai fazer daqui 20 anos? Como que vai estar a minha vida assim? Como que vai estar quando meus filhos estiverem grandes? Como que vai estar quando eu tiver esse emprego? Como que eu vou estar quando eu ganhar esse salário? E aí a gente fica querendo viver tanto, tanto, tanto lá na frente, que daí a gente deixa de viver o hoje. E aí a gente fica sentindo que Deus está errando tanto em nos abençoar com o que a gente quer, que a gente deixa de olhar para o que Deus está fazendo hoje. O que Deus está me ensinando hoje? O que Deus quer que eu aprenda com esse processo? E lá em Hebreus 12:15, hoje eu tenho um estilo, talvez, de pregação. O Bruno entende muito mais sobre isso. Gente, eu não sei. Eu só venho aqui e falo o que Deus falou comigo. O Bruno sabe sobre pregação expositiva e não sei o que, não sei o que. Eu não sei. Eu sei que geralmente eu tenho um texto bíblico e eu falo sobre isso. E hoje, como Deus bagunçou todo o meu script, eu não tinha um texto base. E foi isso que me gerou uma certa ansiedade, porque as coisas não estão no meu controle, não estão do jeito que eu gosto de fazer. E aí foi por isso que eu falei que hoje eu tô totalmente dependente da graça de Deus, porque é algo totalmente novo pra mim, não ter aquele, hoje vamos falar de Lucas, hoje vamos falar de, né, Josué. Então, hoje é mais uma conversa, é mais realmente um direcionamento que Deus me deu e que eu quero passar para vocês. Hoje talvez não seja uma pregação, eu não sei se eu prego toda sexta-feira. Eu só sei que eu venho e falo o que Deus falou comigo. E hoje Ele falou comigo dessa forma. Enfim, voltando. Hebreus 12. No 15 Hebreus 12:15, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, eu escutei até um podcast que falava sobre isso, sobre esse cuidar para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então, o que causa perturbação? O que nos causa tristeza? O que nos causa desânimo? O que nos causa vontade de se excluir da presença de Deus? O que nos causa vontade de desistir? O que nos causa vontade de parar? Cuide que nenhuma raiz de amargura brote. Quais são as raízes de amargura que estão crescendo no nosso coração, que a gente está permitindo que cresça no nosso coração? Cuide para que não brote raiz de amargura. Talvez a demora da promessa se cumprir, você tenha criado raízes de amargura no seu coração. Talvez a demora para o emprego dos sonhos chegar, você tenha criado raízes de amargura no seu coração. E Deus diz, olha, cuidem para que não brote raiz de amargura. Sabe, isso faz com que a gente vá se afastando da graça de Deus, vá se afastando da presença de Deus, vá se afastando das verdades de Deus. E quanto mais a gente se afasta da verdade de Deus, quanto mais a gente se afasta da presença de Deus, quanto mais a gente se afasta das pessoas de Deus, dos ambientes de Deus, mais vai demorar para a promessa se cumprir. Quanto mais a gente se afasta dos ensinamentos de Deus, mais nós vamos ficando imaturo e mais a promessa vai demorando a se cumprir. Porque enquanto você não aprender com o processo, você não vai conquistar as coisas que Deus tem para você. Deus tem a promessa está lá. Só que enquanto você não amadurecer, enquanto você não estiver determinada a aprender com os processos de Deus, a bênção só vai demorar mais para chegar. Você precisa aprender, você precisa amadurecer, você precisa estar
perto da graça de Deus e não se excluir da presença de Deus. E aí a gente não quer encarar os desafios, porque nós estamos numa geração onde que Deus fez você para ser feliz. E aí quando você é frustrado, você diz assim, não, então isso daqui não deve ser Deus. Não, a gente vem de uma geração de que a gente só ouve falar que Deus vai fazer, que você é abençoado e que você tem promessas e que as promessas vão se realizar. E aí, quando demora, você não quer ser desafiado, porque se você escuta alguma palavra, se você escuta alguma direção de Deus falando que você precisa ser transformado, que você precisa amadurecer, que você precisa renunciar, isso não. Aí eu não quero. E o que eu tenho para falar para vocês hoje é que Deus está chamando cada um de nós. Deus está me chamando e chamando cada um de vocês para a gente abraçar os desafios que Deus dá. Para a gente buscar ultrapassar os desafios. Que a gente continue caminhando até que estejamos prontos a vermos a promessa se realizar. Então Deus, ele tem chamado a mim e tem chamado vocês para perseverarem no dia mau, porque o dia mau vai existir, as dores vão existir, o choro, o sofrimento vai existir. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. E Jesus nos falou, no mundo vocês terão aflição. Mas ele também nos disse, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. E aí a gente obedece até certa parte. A gente tem a mania de crer até onde no mundo tereis aflição. E aí a gente se... Como que é o nome? A gente se dá o luxo de sofrer, de murmurar e de desistir. A gente para onde Jesus diz, no mundo tereis aflições. E a gente não vive o que ele diz, mas tenha um bom ânimo, continue, perseverem, caminhem, não desistam, desfrute do que vocês estão vivendo hoje. Cada dia é um dia de você aprender algo. Todos os dias você pode aprender algo. Eu estava meditando e era essa palavra que eu queria trazer, mas o Espírito me impediu e talvez eu não entenda. Deus não é obrigado a revelar os motivos de por que Ele nos impede de algo e por que Ele nos impulsiona para algo. Mas eu estava meditando sobre 2 Samuel 7 e eu queria trazer o estudo dessa palavra bonitinho e a aplicação para a vida, e não era isso que Deus queria para hoje. Mas meditando sobre 2 Samuel 7, vai falar sobre a história de Davi quando o reino dele estava totalmente em paz, estava tudo certo, tudo tinha paz, não existia guerra, não existia problemas, e ele estava no palácio dele. E aí, de repente, ele pensa em fazer algo para agradar a Deus. Ele queria fazer uma obra, ele queria fazer uma obra para colocar a Arca da Aliança. E aí, Deus fala para ele, não, para. E tem vezes que o nosso sonho e o nosso chamado e o nosso ministério e a nossa vontade e o nosso propósito é fazer as coisas para Deus. E aí Deus vem e fala, não. Agora não. Não é errado, não é pecado, não é feio. Mas Deus também nos diz não, mesmo quando estamos tentando fazer algo que é para o Senhor. Deus também nos diz não, mesmo quando nós estamos tentando agradar ao Senhor. Não pense que Deus não vai parar você só porque o que você está fazendo é para honrar o nome dele. Porque às vezes a forma que você quer fazer não é a forma que o Senhor quer. E aí o Senhor, Deus fala com Davi e ele diz que não. Que isso que ele quer fazer, essa obra que ele quer fazer não é para ele, é para o filho. E aí tem coisas que você quer fazer, que você está buscando fazer, que você está lutando
contra Deus para fazer, mas não é você que vai fazer. Vão ser seus filhos, vai ser a sua descendência. Talvez tem coisas que você quer fazer, tem barreiras que você quer romper, mas que Deus está falando, não vai ser você. Vão ser seus filhos, vão ser quem vem depois de você. O que você quer fazer muitas vezes não é você que vai fazer, mas vai ser através de você. O que Deus está colocando na sua mão hoje? Que você pode abençoar outras pessoas. Quem sabe você está buscando por realização, que não vai ser para você, mas vai ser através de você. Talvez Deus queira estar usando você mesmo no momento difícil, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de tristeza, porque Ele vai dizer que tudo que a palavra vai dizer que todas as nossas, eu acho que é lá em Pedro, se eu não me engano, que tudo que a gente faz, a palavra vai dizer que o que causa perturbação, nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então tudo que a gente faz, ou a gente contamina, ou a gente abençoa. A forma como a gente se posiciona diante do problema, diante da frustração, diante do choro, diante da angústia, como a gente se posiciona, isso vai contaminar muitos ou vai abençoar muitos. Quem que você está sendo no meio da dor? Você está sendo a pessoa que contamina muitos, levando palavras de tristeza, palavras de dor, palavras de desânimo, ou você está sendo a pessoa que abençoa muitos, que mesmo com a figueira não florescendo, como diz lá em Abacuque 3, mesmo com a figueira não florescendo, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo assim, você tem se falado palavras boas ou você tem trazido palavras de maldição? Abacuque 3,17 diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí no versículo 19 vai dizer: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O Senhor é um Deus que mesmo no meio da dor, Ele te faz andar em lugares altos. O Senhor é a sua força, mesmo que você esteja sofrendo hoje. Não coloque os seus olhos no sofrimento, não coloque os seus olhos na dor. Coloque os seus olhos no que Deus prometeu para você, mas sem esquecer de desfrutar o hoje. Porque se você passar a sua vida inteira buscando o que vai acontecer amanhã, buscando o que você vai viver depois de amanhã, buscando as promessas que você vai receber amanhã, você vai viver a sua vida inteira ansioso, frustrado, triste, decepcionado, pensando que está demorando, pensando que Deus está atrasado, pensando que Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu, Ele não tirou os olhos de você. Você se excluir da graça de Deus, você se excluir da presença do Senhor, porque o caminho não foi como você planejou, isso vai gerar raiz de amargura. Quando você se afasta da presença de Deus porque as coisas não estão da forma como você planejou, a raiz de amargura cresce em você. E isso causa perturbação. E isso causa tristeza. E isso causa desespero. E isso contamina muitos
ao seu redor. Se isso contamina muitos ao nosso redor, o que o Senhor está nos dizendo? Você tem influência onde você está, você tem influência na sua casa, você tem influência nos seus amigos, você tem influência na sua família, você tem influência no seu trabalho, na sua escola, você tem influência. Então a forma como você lida com os problemas, isso vai trazer contaminação. Se você for a pessoa que fica proferindo palavras negativas, mas se você for a pessoa que profetiza no dia mau, que traz vida ao vale de ossos secos, isso vai trazer não é contaminação, esqueci a palavra que eu tava usando. Gente, hoje eu preciso de ômega 3. Mas isso vai trazer uma graça diante de Deus, isso vai trazer uma graça para você e você vai influenciar as pessoas ao seu redor, e aquilo que você estava buscando para você, a bênção que você estava acreditando ser para você, aquela bênção que o Senhor quer derramar através de você, você vai ver se cumprir. Antes de querer viver grandes promessas, seja fiel no que Deus está colocando na sua mão hoje. Antes de você querer viver grandes realizações, seja fiel no que o Senhor está colocando na sua mão hoje. Talvez você esteja todos os dias orando e pedindo para Deus, Deus, me dá uma casa grande. E aí Deus, Ele pode abençoar você com isso. Deus pode abençoar você com bens materiais, Deus pode abençoar você com bens financeiros, Deus pode abençoar você de todas as formas. Mas como que você está cuidando do que você tem hoje? Será que você tem trazido a realidade que tem pessoas ao nosso redor, perto e longe de nós, que não tem nem o que você tem hoje? Como que você tem cuidado do que Deus colocou na sua mão hoje? Aí você pode estar buscando, orando e pedindo para Deus para você ser muito usado, para você falar para muitas pessoas, para você ter o seu nome famoso em muitos lugares, mas o que você tem feito com o que Deus deu para você hoje? O que você tem falado para as pessoas que estão ao seu redor hoje? Na cura de Naamã, quando Naamã é curado da lepra, Deus não usou grandes nomes. Deus usou uma escrava que estava na casa dele e que ela tinha uma revelação. Uma escrava na casa de um homem que precisava de uma grande cura. Ela tinha um grande segredo. Ela tinha uma grande cura através de uma palavra. Então você não precisa ter um nome muito grande para você levar cura para a vida das pessoas que estão ao seu lado. Tem gente precisando de cura, tem gente precisando de salvação, tem gente precisando de libertação. E você pode ser essa pessoa, como aquela menina era, somente uma escrava, na casa de um oficial. E ela tinha o segredo para a cura dele. Então você pode ser a cura para a vida de alguém. Mesmo que o mundo veja você como pequeno, mesmo que o mundo veja você como escravo, mesmo que o mundo veja você como burro, como não serve para nada, você tem a palavra de Deus na sua boca. Você tem as verdades de Deus na sua boca. E você não precisa de uma plataforma para falar, você não precisa de um Instagram para falar, nem de um púlpito, nem de uma igreja, e nem de um estádio gigantesco. Você pode ser usado para a vida de uma pessoa, de alguém que senta do seu lado na mesa de trabalho, de alguém que senta na sua mesa quando você almoça. Você pode ser a boca de Deus para alguém que está do seu lado. E quando Deus ele vai falar com Davi, segundo Samuel 7, ele diz que é o filho de Samuel que vai fazer o que Samuel estava pensando. E eu comecei a meditar sobre isso e pensar, o que nós temos na nossa mão hoje? O que nós temos para desfrutar do agora? Sabe, a gente tem que parar de acreditar que as coisas boas vão chegar
só amanhã, que as coisas boas vão chegar só daqui a 1 ano, que as coisas boas vão chegar daqui a 10 anos. As coisas boas estão chegando agora. Tem gente que não pôde acordar hoje. Tem gente que acordou no leito do hospital. Tem gente que acordou passando frio. Tem gente que nem acordou. E o Senhor nos deu a dádiva de termos mais um dia de vida. E se amanhã nós acordarmos, isso já é motivo para agradecer. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de milhões e milhões. E se o Senhor perguntasse, você prefere hoje 100 milhões na sua conta ou você prefere acordar amanhã? O que você preferiria? Você preferiria os 100 milhões na sua conta, mas você não estaria vivo para desfrutar? Ou você preferiria acordar com o que você tem hoje, com as suas famílias, com os seus filhos, com a sua casa, com a sua saúde, com a sua disposição para trabalhar e ainda poder desfrutar da vida que o Senhor te deu hoje? Ainda poder almoçar, ainda poder correr, ainda poder buscar saúde para cuidar dos seus filhos? Sabe, se você tá solteiro, se você tá buscando, se você tá numa vida, se você é jovem, se você tá na faculdade, se você tá na escola e você ainda tem a oportunidade de servir as pessoas, sirva. Aprenda a servir. Talvez Deus ele vai te preparando para o seu propósito, para o seu chamado enquanto você tá servindo. Sirva sem buscar nada em troca. Sirva onde você estiver, da forma que você estiver, com os dons, com o talento que o Senhor te der. Se você está noiva, desfrute. Desfrute desse tempo. Porque você ainda não é casada. Então, pare de ficar ansiosa com o momento do casamento. Ansiosa, como vai ser quando casar? Como vai ser quando tiver filho? Desfrute. Desfrute enquanto você ainda está sonhando. Desfrute desse tempo. Se você tem filhos, desfrute os seus filhos, aproveite os seus filhos e ensine os seus filhos. Deus, nessa promessa que ele deu a Davi, ele falou que quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino deles. Será ele quem construirá um templo de honra em meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. O Senhor está nos dizendo, ensine os seus filhos. Eu usarei os seus filhos para estabelecer o meu reino para sempre. Crie os seus filhos com princípio, desfrute do tempo com ele. Pare de pensar como que vai ser quando tiver 20 anos, como vai ser quando tiver 50 anos, como que vai ser agora? O que você pode fazer por ele agora? Para impactar daqui 20 anos, que vai impactar daqui 50 anos. Quais são os ensinamentos que você pode dar agora? Muito provavelmente os nossos filhos viverão em lugares que nós não viveremos. Nossos filhos pisarão em lugares que nós nunca pisamos. Prepare o seu filho para o futuro hoje, desfrutando hoje. Ore por ele hoje, ensine ele a orar hoje. O amanhã não nos pertence, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se amanhã nós estaremos vivos ou não. Nós não sabemos se amanhã nós teremos tempo de dizer para os nossos filhos que nós o amamos. A gente não sabe se vai ter tempo de amar as pessoas que estão ao nosso redor. Você não sabe. Então, ame as pessoas que estão do seu lado hoje. Amanhã eu faço uma surpresa. E se amanhã você sofrer um acidente? E se amanhã tudo sair do seu controle? Então é hoje que a gente tem, não é amanhã. A gente só tem o hoje. A gente só tem o hoje para servir. A gente só tem o hoje para amar. A gente só tem o hoje para ensinar. A gente só tem o hoje para abençoar. E a gente só tem o hoje para amaldiçoar. As palavras que você fere às pessoas, elas podem trazer grandes prejuízos. Amanhã você pode não ter tempo de pedir perdão. Amanhã você pode não ter tempo de voltar atrás.
Então Deus está chamando pra gente com um senso de urgência para hoje. A gente precisa ser impulsionado pela verdade de Deus. A gente precisa ser impulsionado a continuar caminhando, mesmo que não estejamos vendo nada. Continue caminhando, mesmo que você não esteja vendo o seu propósito, mesmo que esteja tão distante daquilo que Deus prometeu. Continue caminhando. Continue caminhando, não desista. Davi, quando ele foi ungido rei, quando ele era pequeno, que foi ungido rei por Samuel, a maioria das pessoas conhece essa história. Davi foi ungido rei, mas ele não foi rei na mesma hora. A gente muitas vezes vai no culto, recebe uma palavra e a gente acha que a gente vai ver aquilo no outro dia. Sabe? A gente recebe um direcionamento e a gente acha que no outro dia vai ter sucesso, que no outro dia vai receber a bênção e que no outro dia vai viver as promessas. Davi foi ungido rei e ele voltou para cuidar das ovelhas do seu pai. Davi foi ungido rei e voltou a ser pastor. Anos se passaram. Davi foi ungido rei e mesmo assim ele teve que lutar com ursos e leões. Davi foi ungido rei, mesmo assim ele teve que enfrentar Golias. Davi foi ungido rei, mesmo assim ele teve que enfrentar diversos inimigos, inclusive Saul. Davi foi ungido rei, mesmo assim ele teve que enfrentar diversos processos internos, processos de identidade, processos de cura. Davi foi ungido rei, mas Deus não livrou ele das lutas. Davi foi ungido rei, mas Deus não livrou ele dos processos para se tornar rei. Davi foi ungido rei, mas Deus não livrou ele das batalhas. Muito pelo contrário. Deus ele não retirou as batalhas de José quando deu o sonho para José. Deus não anulou o deserto de Jesus quando mandou Jesus para a terra. Deus não vai retirar suas batalhas, Deus não vai retirar os seus processos só porque ele deu uma visão. Prepare para grandes batalhas quando você tem uma visão. Você não vai conseguir ser um grande guerreiro, ser uma grande guerreira, se você não passar por processos, se você desistir no meio do caminho, se você não continuar caminhando, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Não é o momento de desistir, não é o momento de parar, é o momento de desfrutar o hoje. O que você pode aprender hoje? O que você pode fazer hoje pelo próximo? O que você pode aprender hoje com a palavra? O que você pode servir hoje? Quem que você pode abençoar hoje? Se você esperar para ter muito, para ajudar o próximo, você nunca ajudará. Primeiro, você nunca terá muito, porque isso vai contra um princípio. Se você pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. Segundo, você continuar não ajudando, porque quem é fiel no pouco será fiel no muito, mas quem é infiel no pouco continuará sendo infiel no muito. Aprenda com os processos de Deus e abrace, desfrute desse processo, desfrute esse processo de Deus vivendo o hoje. O que o Senhor está ensinando hoje, aprenda com os seus erros e continue caminhando. Tenha o coração como o de Davi, que fez muita coisa errada. Assim como eu, assim como você, fez muita coisa errada. Mas o que fazia Davi ter um coração segundo a Deus era o anseio dele em chegar na presença de Deus, pedir perdão. Era o coração dele sensível em ser ensinado por Deus, em ser exortado por Deus. Era o coração dele sensível em querer ter a presença de Deus, em perder tudo, em perder toda a fama, em perder todo o sucesso, mas não perder a presença de Deus. O que faz o Senhor olhar para o nosso coração, olhar para mim e para você, e para que nós tenhamos o coração segundo dele, é o nosso coração de dizer: Senhor, por mais que eu falhe, por mais que eu seja falha, por mais que eu tenha vontade de desistir,
Não tire a sua presença de mim. Me dá forças. Na semana passada, na nossa reunião, uma moça da nossa reunião de quarta levou uma palavra que aquilo fez muito sentido para minha vida. Ela contou um conto de uma mãe e uma filha. E eu posso, nesse momento, alterar e fazer com que vocês imaginem vocês e Deus. E aí essa mãe e essa filha, a mãe falou para a filha: vamos, filha, atravessar o rio. E era um rio com muitas pedras, difícil de passar. E a mãe falou para a filha: segura na minha mão e vamos passar. E a filha parou, sentiu medo. E a mãe perguntou: o que foi, filha? Segura na minha mão, vamos atravessar o rio. E a filha falou para a mãe: não quero eu segurar na sua mão, segura você na minha, porque se eu segurar na sua mão, eu posso soltar, mas eu sei que se você segurar na minha, você não soltará. E assim é o Senhor. Ore todos os dias e peça para o Senhor segurar na sua mão, porque nós somos falhas. E nós, no momento difícil, no momento de medo, no momento que a gente passa por uma pedra, muitas vezes a gente quer soltar a mão de Deus no meio da apavoro. Então peça para o Senhor: Senhor, segura a minha mão, porque eu sou falho, eu sou pecador. E eu posso soltar a sua mão no momento de dor, no momento de tristeza, mas se o Senhor segurar na minha mão, eu sei que o Senhor não soltará. Então eu queria finalizar com vocês. 1 Pedro 4,12 diz: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Nessa passagem de 2 Samuel 7, 9, eu até grifei na minha Bíblia. 2 Samuel 7, 9, o Senhor vai dizer a Davi, no meio da promessa, onde ele diz que ele estabeleceria o reino dele para sempre, que o filho dele receberia honra para sempre. 2 Samuel 7, 9, o Senhor diz: sempre estive com você, por onde você andou. Eu tirei você das pastagens onde você cuidava do rebanho para ser soberano de Israel. O Senhor diz em 2 7,9: sempre estive com você por onde você andou. O Senhor sempre esteve conosco por onde nós andamos. O Senhor, Ele não esqueceu. O Senhor, Ele não está demorando. O Senhor, Ele não está falhando. O problema somos nós, muitas vezes, querendo exigir de Deus uma bênção, querendo exigir do Senhor algo que muitas vezes Ele nem prometeu. Às vezes nós nos deixamos tomar por emoção, nós nos deixamos tomar por sensações e nós acreditamos que Deus fez promessas que o Senhor não fez. Então, a melhor forma e a maior forma de você ter uma promessa de Deus sendo confirmada pelo Senhor não é através de pastores, não é através de culto, não é através de profecia. A melhor forma de você ter promessas confirmadas pelo Senhor é quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você se ajoelha, você clama ao Senhor e você pede para o próprio Espírito Santo confirmar no seu coração. E o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele não nos abandonou, Ele não nos esqueceu. Ele diz: sempre estive com você. E Jesus vai dizer: sempre estarei com você até a consumação dos séculos. O Senhor não se esqueceu, o Senhor não está atrasado. O Senhor só está nos dizendo nessa noite: continue caminhando, continue perseverando, continue sendo fiel, continue sendo
filho amado. Não perca a sua identidade de filho. Eu quero me lembrar de um versículo que eu não me lembro. É esse aqui. Hebreus 10:39. Eu não sei de cabeça, então eu vou ler. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, porém, da fé para a conservação da alma. Deixa eu colocar em outra tradução. Aqui. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Tem outra tradução que eu ainda gosto mais ainda. Deixa eu ver se é a NVI. Nova tradução da linguagem de hoje. Tem uma tradução que eu gosto muito. Eu gosto dessa. Todos aqueles que eu aceito terão a fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Mas nós não somos do que voltam atrás e se perdem. Pelo contrário, nós temos fé e somos salvos. Amém? Amém, gente. É isso. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço porque a tua fidelidade não tem fim. Te agradeço, Senhor, por ter compaixão de mim, por ter misericórdia de mim e por me usar para fazer parte do que o Senhor quer fazer na nossa geração, Pai. Obrigada, Senhor, por me usar como instrumento em tuas mãos, Pai. Obrigada por abençoar, Pai, de forma tão exagerada a minha vida, mesmo que os meus olhos muitas vezes querem ser ingratos para tudo que o Senhor tem feito. Perdoa, Pai, a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, a nossa murmuração. Perdoa, Pai, a nossa falha. Perdoa, Senhor, quantas vezes nós não olhamos, não focamos os nossos olhos para tanto que temos para agradecer, Pai. Nos perdoa, Senhor, por termos pressa em vivermos processos que o Senhor quer detalhadamente nos ensinar, Pai. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra, comunicar a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por me usar, por usar a minha família junto do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus eu oro, te peço, Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre cada pessoa aqui nessa live, sobre cada ministério aqui nessa live, sobre cada conquista aqui nessa live, que a Tua graça seja derramada sobre eles, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha convencer cada um dos que estão aqui do pecado, do juízo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, nos leva para um nível mais profundo da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Pai. Nos tira do raso, Pai. Nos tira do conformismo, Pai. Nos tira, Senhor, do meio daquelas palavras onde elas só nos saciam temporariamente, Pai. Mas nos leva, Senhor, para o mais profundo da Tua presença, aonde a gente possa ser saciada para sempre, Pai. Nos dá da Tua água que nos mata a sede eterna, Pai. Nos dá daquela água que nós nunca mais teremos sede. Nos dá, Senhor, da Tua Palavra, daquela que nos manterá perseverando, que não nos fará desistir, Senhor, do que o Senhor tem para nós. Abençoa cada família, abençoa cada ministério, Pai. Que o Senhor possa dar uma boa noite de sono, que o Senhor possa dar sonhos proféticos, ó Pai. Confirma, Senhor,
confirma os teus sonhos, os teus propósitos, confirma, Senhor, a tua conquista, confirma, Senhor, o teu chamado para cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, não permita que sejamos enganados por tantas coisas que estamos vendo diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar nesse momento, mais uma vez, o estado do Rio Grande do Sul, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, não permita, Pai, que os nossos olhos, porque não estão vendo, que nós não estejamos sensíveis a tudo que está acontecendo lá, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, continua agindo sobre aquele lugar, envia os teus anjos sobre aquele lugar, Pai. Envia os teus anjos em forma de humanos, envia os teus anjos espirituais, trazendo conforto, trazendo alívio, Pai. Trazendo preenchimento para o coração, Senhor, daquelas pessoas, Pai. Leva a tua palavra de cura sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor fortaleça os voluntários. Fortaleça, Senhor, as pessoas que estão na linha de frente, incansavelmente ajudando as pessoas que perderam tudo nesse momento, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor acelere o processo de limpeza da cidade, Pai. Que as pessoas possam o mais rápido possível estarem no conforto do seu lar novamente, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha suprir, Pai, toda a falta de familiares, de entes perdidos, de entes queridos que foram perdidos nessa tragédia, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, que o Rio Grande do Sul pertence ao Senhor, que toda obra de feitiçaria, que toda obra de ocultismo, que toda obra de macumbaria feita sobre aquela nação está cancelada no nome de Jesus. Porto Alegre, Rio Grande do Sul pertencem ao Senhor e todos hão de ver quão grande é o Senhor agindo naquele lugar, Pai. Fortaleça, Senhor, os teus filhos, fortaleça, Senhor, aquelas pessoas, se revela, Pai, aqueles que não te conhecem, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que haja verdades sobre aquelas vidas, Pai, que haja conversão verdadeira, Pai, que eles possam reconhecer o Senhor mesmo diante dessa tragédia, Pai, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Pai. Me usa, Senhor, usa os teus filhos, usa os empresários, usa os governantes, Pai. Usa, Senhor, cada um da nação brasileira para que a gente possa ser um canal de bênção nessa terra, Senhor, para trazer cura, leveza, para trazer o teu amor sobre aqueles que perderam tudo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que cesse as chuvas naquele lugar, Pai. Fecha, Senhor, as comportas do céu, Pai, para que pare de cair água naquele lugar, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos pelo sol, nós te pedimos, Senhor, pelo aquecimento daquele lugar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa ver e testemunhar o teu agir cada vez mais, como estamos vendo, como estamos testemunhando. Nós estamos vendo o Senhor agir naquele lugar, Pai. Traz provisão, traz, Senhor, tua paz sobre aquele lugar, Pai, sobre os abrigos, que haja paz sobre aquele lugar, Pai. Que haja, Senhor, unidade, Pai. Que haja calmaria, Senhor, que haja fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, blinda as nossas crianças, Pai. Blinda as crianças de todas as mãos perversas, de todo olhar perverso, Pai. Blinda as crianças, Pai, de toda a contaminação das impurezas dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que as nossas crianças são do Senhor, as nossas crianças pertencem ao Senhor. Aquelas crianças serão as crianças que no futuro contarão o testemunho do teu agir para aquela nação, Pai. Eu creio em nome de Jesus que veremos um grande avivamento naquela cidade, nós veremos um grande avivamento no Rio Grande do Sul, Pai. Em nome de Jesus, limpa todas as impurezas daquela região, Pai. Traz as tuas verdades, traz a tua paz, traz o teu domínio próprio, traz a tua amabilidade, traz a tua fidelidade, traz os frutos do teu Espírito sobre aquela região. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor tem feito através desse canal, através
nessa live, nessas sextas-feiras, através da minha vida. E eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer através da vida de cada um dos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo coração sensível e ensinável de vocês. Obrigada por confiar em mim como alguém que carrega algo precioso do Senhor. Obrigada por vocês serem tão especiais. Deus abençoe vocês. Parem com isso, que eu não gosto dessas coisas. Tchau, boa noite pra vocês, que já tá tarde. Eu fico com vergonha, gente. Boa noite, Deus abençoe vocês.